Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um tema que as pessoas, de modo geral, têm muita curiosidade, elas procuram muito por isso e tem vários desdobramentos, tem várias formas de avaliar esse tema, essa questão, né? E aí eu vim aqui trazer uma dessas possibilidades, tá? Hoje nós vamos falar sobre sonhos. Isso mesmo, sonhos, aquelas coisas deliciosas ou não que a gente tem numa boa noite de sono. Tem muitas formas aí de interpretar e analisar sonhos, né? E aí eu trouxe aqui um livro, um guia, eu não vou falar qual é o livro, qual nada, porque minha intenção aqui não é depreciar o trabalho de ninguém, mas falar um pouco sobre uma das perspectivas, uma das possibilidades de análise de sonho. Como vocês sabem, eu sou psicóloga, alguns sabem que eu trabalho com a abordagem fenomenológico-existencial. Algumas pessoas nem sabem que abordagem é essa e tudo bem também, né? Mas sonho é um tema muito relevante pra mim, eu estudo sonhos há muitos anos. E aí às vezes eu me deparo com alguns guias de interpretação de sonho ou com algumas coisas na internet e tal, e eu sempre fico pensando muito sobre isso. E aí hoje eu vou falar um pouco disso pra vocês. Os sonhos, eles são manifestações da nossa consciência, né, de acordo com a fenomenologia existencial. E aí, tudo que é manifestação da nossa consciência diz respeito a quê? A nós mesmos. O que isso significa? Significa que quando eu vou analisar um sonho, né, tirando minha perspectiva como psicóloga, minha perspectiva como Milena, eu tenho um sonho, eu tenho que entender aquele sonho. Ele tem várias nuances, várias possibilidades de ser analisado, mas ele sempre é uma manifestação da nossa consciência, que é a nossa lida com o mundo, nossa relação com as coisas e tudo mais. E a maioria desses guias, né, dessas orientações de análise de sonhos, de interpretação de sonhos, elas partem de um princípio universal. Então, se você sonhou com tal coisa, significa tal coisa. Por exemplo, uma coisa que eu já ouvi muito na minha vida e que vocês também já devem ter ouvido é assim: quando sonha com o dente caindo é porque alguém da família, alguém próximo vai morrer. Oi, meu, pesado isso, né? Tipo, e além de ser pesado, porque pode até ser pesado, tem interpretações de sonho que são bastante pesadas. Mas assim, qual é o sentido de realidade que tem isso, né? Tipo, eu sonho que cai meu dente e alguém morre. Então, assim, a gente precisa questionar um pouco isso, né? Entender os significados. Porque, por exemplo, eu posso sonhar que meus dentes estão caindo e isso pode indicar que eu tô com algum incômodo no dente, alguma dor ali acontecendo e que eu não prestei muita atenção. Sabe aquela dorzinha que a gente não presta atenção? E às vezes aquele sonho tá me indicando assim, tem uma coisa estranha aqui acontecendo no seu corpo, né? Ou sei lá, o dente pode ser pra mim, por exemplo, eu, Milena, sou uma pessoa extremamente sorridente e tudo mais, eu adoro dentes, eu presto muita atenção no meu dente, no dente das pessoas e não sei o que. Aliás, será que tá com batom no meu dente? E aí, num sonho, dependendo do contexto desse sonho, o sonho que meu dente tá caindo, isso pode indicar que eu tô um pouco preocupada com a minha felicidade, com a minha espontaneidade. Não sei, tudo depende de um contexto, né? O sonho ele tem que ser analisado primeiro todo o contexto em que ele é sonhado, né? Isso também diz respeito ao dia da pessoa, as dinâmicas, as questões que a pessoa está vivendo ali e os significados das coisas para elas. Então eu vou dar um exemplo. Nesse guia aí que eu peguei, tem uma interpretação de sonho, que isso é muito geral, todo mundo já ouviu todo mundo já ouviu esse tipo de coisa, essa interpretação, e aí a gente vai questionar um pouco isso, pensar um pouco sobre isso. Então, por exemplo, se você sonha com cobra, ver a cobra revela que você tem medo de algo. Se a cobra estiver na cama, significa relações amorosas com pessoa infiel. A gente ouve muito isso, né? Quando sonha com cobra é traição. Levar uma mordida de cobra é sinal de que o inimigo poderá acusar você de algo. Bom, assim, primeiro essa história de sonhar com cobra é traição, de onde saiu isso? Porque a cobra é um bicho traiçoeiro? Não é traiçoeiro, porque a gente sabe que a cobra, ela tá escondida e ela dá o bote.
Isso diz sobre ser cobra. Agora, isso é ser traiçoeira? Não, é o modo dela. Então, pode ser ou pode não ser, depende da sua lida com a cobra. Então, por exemplo, o que eu queria contar pra vocês? Eu tenho um sobrinho que ele adora répteis, de modo geral. Ele acha lindo, ele gosta de cobra, ele gosta de... eu nem sei o nome dos répteis tudo. E aí, se ele fala... Nossa, tia, eu sonhei essa noite que eu tava na minha casa e que tava, tipo, cheio de cobra a minha casa. Isso provavelmente é um sonho feliz pra ele, porque, tipo, ele acha muito legal. O sonho da vida dele é ele crescer e ter criação de répteis, ele gosta. Então, se ele sonhar isso, eu tenho que entender esse contexto. O que cobra significa pra ele? Como que é a relação dele com esse tipo de animal, né? Como que ele enxerga isso? E eu tenho que olhar a partir dessa perspectiva. Se eu sonho com cobra, tipo, eu morro de medo de cobra. Só de falar em cobra já dá, tipo, um negócio assim no meu pé. Então, eu tenho que avaliar quais são os significados da cobra pra mim. Então, isso não tem a ver com crenças, tá? Aqui, a ideia desse vídeo não é dizer, para de acreditar nessas coisas. Crenças são crenças, a gente não discute. Se de repente você tem uma perspectiva que você crê que determinada coisa, sonhar com o sol significa que alguém vai ficar grávida, tudo isso é apreensão de consciência. E pode até significar que alguém vai ficar grávida, mas é a sua forma de crença e lida com o mundo que vai vir representada no seu sonho com manifestações da consciência, com coisas que você está apreendendo ali no seu dia a dia, né? Então, assim, eu não vou ler outros exemplos, eu até ia ler vários exemplos aqui, mas a ideia não é depreciar o trabalho de ninguém. A ideia é pensar numa perspectiva científica, numa perspectiva metodológica. Então, quando a gente tem um sonho, ao invés da gente rapidamente falar, sonhei com cobra, vou ser traída. Não, peraí, vamos pensar. Não, porque às vezes a gente fica amarrado nisso e fica muito persecutório, tipo, vai acontecer alguma coisa, né? E assim, acho que vale a pena a gente dar uma questionada, a gente falar, não, mas peraí, né? O que isso significa pra mim? Quais são os símbolos, os conceitos, as premissas, a minha lida com a vida que se relaciona com esse determinado tipo de coisa, certo? Então vamos pensar sobre os nossos sonhos de forma mais crítica, porque sim, ele pode trazer revelações, mas não são revelações mágicas, são apreensões da nossa consciência, certo? E você que é psicólogo, psicóloga, tá assistindo esse vídeo e tem muita vontade de estudar sonhos, na perspectiva fenomenológico existencial, agora no mês de junho eu vou fazer um curso de análise de sonhos aqui em Osasco, então eu vou deixar o meu e-mail aqui no negocinho na descrição do vídeo, para se você quiser entrar em contato, tiver interesse em estudar sobre sonhos, essa é uma oportunidade, certo? Beijos e até o próximo vídeo.